Bem-vindos novamente, continuamos a estudar aqui a forma como são definidas as variáveis no C#. Já vimos que uma variável é então uma espécie de uma caixa onde nós podemos guardar valores. Eles podem ser numéricos, alfanuméricos e por aí fora. E isto para explicar o quê? Vamos, por exemplo, experimentar colocar aqui um valor que não é válido. E neste caso, vamos imaginar que para esta variável inteira íamos atribuir o nome João. Reparem que automaticamente o programa detecta que este valor não está bem definido. Porquê? Porque é do tipo string, como podem ver. Diz class system.string. E, portanto, nós não podemos atribuir a uma variável numérica um valor de texto. Da mesma forma que nós vimos também, eu vou agora aqui colocar 0, o 0 é um valor possível, mas da mesma forma como nós vimos aqui num vídeo anterior, esta tabela, a variável int poderá levar valores extremamente extensos, portanto, poderá levar valores mesmo bastante grandes e por essa razão é uma das variáveis mais utilizadas, uma vez que consegue ter aqui um intervalo de valores que dá margem de manobra suficiente. Mas vamos supor que vamos definir um valor superior a este. Neste caso nós temos aqui um valor com 10 algarismos e vamos definir aqui um valor que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, portanto, temos aqui um valor atribuído à variável. E reparem que é um valor numérico para todos os efeitos, mas surge um erro. E então, o que é que acontece? O próprio programa verifica que este valor ultrapassa o limite da variável int. Portanto, este caixote não tem capacidade suficiente para albergar um valor tão grande. Qual é o modo de escapatória que nós podemos utilizar para podermos usar um valor destes? Imaginem que num determinado programa nós estamos a utilizar realmente valores muito grandes. Basta alterar o nome, ou melhor, o tipo de variável. E para isso é sempre bom ter à mão uma tabela semelhante a esta para podermos consultar o tipo de valores. E neste caso, reparem, por exemplo, se nós definirmos a variável como long, ela já vai ter aqui uma capacidade de armazenamento muito superior à variável int. Perguntarão, então, por que razão não usamos sempre long em vez do int? Isso prende-se com o facto de a variável, quanto maior for o valor que ela leva, mais consumo de memória ela faz. E, portanto, se nós não necessitamos de utilizar valores tão grandes, o ideal é mesmo definirmos as variáveis que tenham espaço suficiente para albergar o valor que nós pretendemos. Onde reparar que, por exemplo, em relação ao int, existem ainda variáveis que conseguem levar valores inferiores. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do byte. Ora, se nós utilizarmos aqui, em vez do int, escrevermos byte, estamos a falar de um tipo de variável, isto é, de um caixote, que permite conter apenas valores situados entre o valor 0 e o valor 255. Ora, se nós imaginarmos, por exemplo, que esta variável vai servir para identificar a idade de alguém, neste caso vamos lhe chamar idade, é evidente que ela é mais do que suficiente. Se estivermos a falar de um ser humano, nenhum ser humano terá mais do que 255 anos. E, portanto, neste caso, se utilizarmos a variável byte, estamos realmente a fazer um bom uso dos recursos que o programa depois irá consumir. E então, neste caso, nós podemos, por exemplo, atribuir aqui 10 e se nós colocarmos aqui o nome da variável, neste caso idade, ela irá funcionar normalmente. Vamos testar. E reparem, executar, e aqui está o 10 a aparecer e é o valor da variável. E, portanto, é extremamente importante nós verificarmos então e termos sempre em conta uma tabela deste género. Byte, sbyte, short, ushort, int, todas estas variáveis são variáveis, pelo menos até este espaço do decimal, são variáveis do tipo numérico. Portanto, são variáveis criadas exclusivamente para trabalhar com valores numéricos. Vamos, por exemplo, para terminar, mostrar o seguinte. Vamos imaginar que dentro deste espaço do 0 a 255 nós queremos colocar, em vez de uma idade, queremos colocar, por exemplo, um peso. Peso no sentido de massa. E íamos colocar 73,5. Ora, o que é que vai acontecer? Há aqui um erro. Porquê? Porque byte
é o tipo de variável que aceita apenas valores inteiros. Se nós queremos trabalhar com valores com casas decimais, vamos ter que escolher um outro tipo de caixote. E por isso é que é importante nós termos sempre presente este tipo de tabela. E neste caso, por exemplo, podemos utilizar o float. O float vai nos permitir usar casas decimais, assim como o double também. Vamos experimentar. Se nós utilizarmos aqui float, reparem que, apesar de aparecer ali o erro, porque há aqui um tipo de nomenclatura que não está correto, vamos utilizar o double. Depois eu vou explicar porquê. Double é igual a 73,5. E agora aqui vamos colocar a palavra peso, que é o nome da nossa variável, e vamos executar o programa para ver o que é que vai acontecer. Ok, vamos executar. Cá está, 73,5. Portanto, há que ter sempre em atenção realmente o tipo de variável, e nós vamos agora, nos próximos vídeos, continuar a trabalhar com variáveis, e vocês vão ver que é muito importante a forma como nós definimos cada uma delas. Até lá então.